É o que a gente acredita. Então, veja, então a gente tem que fazer essa lição de casa, que é a lição da fraternidade. Com a lição da fraternidade, a gente se gabarita para ir para as outras lições. Mas esse ciclo é longo. Mas tem que ser feita a lição. É uma lição diária, e essa questão do universalismo mesmo que você colocou, e as simbologias, por exemplo, até as que você colocou aqui, na Umbanda tem muita simbologia, os arquétipos, as linhas, né, as intersecções. Só que essas simbologias, por incrível que pareça, elas não são pertencentes da Umbanda só. Não. Não é assim, é da Umbanda. Ela tem influências das mais diversas e encontra ali um ponto de convergência. Então, isso que eu acho que é interessante. Você vê, no próprio, muitos vão falar contra. Eu vou falar de novo do marco oficial da Umbanda, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, aquilo que é considerado oficial, Orixá Malé. Orixá Malé era um príncipe Malaio, que fazia magias com o uso de animais, mas não com o corte de animais. Ele trazia os animais. Tem até um caso relatado que é quase cômico, né? Que ele fazendo um desmanche de magia, ele fala, dentro do ritual, ele fala: eu preciso de um sapo. Você conhece essa história, não? que ele joga o sapo lá, não é? Não, Não, o sapo some, não é? Essa história que você está falando é dos pombos. Dos pombos, isso. Essa era externo. Essa dos sapos, ele faz assim, ele está dentro do terreiro, ele fala: eu preciso de um sapo. E aí os assistentes os médios começam a falar: não, mas como? Não, é indispensável um sapo. Fala: não, mas aí a pessoa tinha que ter falado antes que vinha, aí o senhor tinha que ter avisado antes, não dá para arrumar um sapo. Ele falou: não tem jeito, eu preciso do sapo. Aí ele mandou todo mundo ficar quieto e falou que ele ia trazer o sapo. Mandou o pessoal ficar em oração. E demorou mais de hora, de todo mundo calado dentro do terreiro, fazendo oração, e daqui a pouco, quando o pessoal escuta na porta do terreiro, um bate-bate lá. Aí alguém abre a porta, tinha um sapo. Ele trouxe o sapo de onde o sapo estava, usou e depois mandou ser devolvido para a mata, vivo. Ou seja, ele foi buscar o sapo onde ele estava. São coisas que ficam à conta de fábulas, de mitos, mas são casos verídicos de que os médiuns daquela época, vários relataram, e se não me engano, esse caso é relatado pelo Leal de Souza, né? Que era jornalista, entre outros. Cara, você falando isso daí, né? Eu já tinha lido a história ele tinha uma influência forte, ele era muçulmano, né? Sim. Na sua trajetória. E tem muito das influências do islamismo dentro da Umbanda, que as pessoas muitas vezes não sabem, né? Como de outras vertentes, também trazidas aí por essa entidade, né? E São Francisco de Assis também tinha um magnetismo, né? Que o pessoal tá numa outra caixa para muitas pessoas, mas São Francisco de Assis é nomenclatura de uma religião, mas e Francisco, e o espírito, né? E o ser, como você disse, né? E o mentor, e o mestre. Miramês diz que o nome Francisco de Assis é adotado porque os últimos anos de João, evangelista na ilha de Patmos, ele teria usado o nome de Francisco, Pai Francisco. E aí, em homenagem àquela encarnação, ele renasce com o nome de Francisco. Mas veja, vamos falar de julgamento? Quem é que estava em voga naquela época do nascimento de Francisco e fazendo as piores barbaridades no mundo? O catolicismo. E por que ele nasce no catolicismo? Provavelmente alguém ia criticá-lo por isso, né? Mas ele podia ter nascido numa outra vertente mais esotérica, mais mística. Quebra de paradigmas, né? E o compromisso que ele tinha com aquele grupo? E a escolha que ele fez não se respeita? Então é isso que eu tenho ouvido dos mentores nesses 40 anos, especialmente nos últimos 10, eles falarem muito. As escolhas da alma têm que ser respeitadas. Então, no reencarne, há escolhas. Então, essas almas têm motivo para aquela escolha. Claro, e instituições também que eram predominantes tinham que ter espíritos ali para fazer a diferença. Para quebrar os paradigmas. Senão não tem mudança. Exatamente. Bora para os pontos cantados, então? Bora para os pontos cantados. Alguns eu posso até cantar, tá? Mas vocês vão ter que me engolir. Se quiser que a gente traz um atabaque aí também. Não provoca. Ontem a gente estava fazendo aula, hein? Então vamos lá.
Tem um ponto aqui, esse ponto eu gosto de falar de alguns pontos, porque esse me aconteceu num dia que eu tinha consagrado Jurema Preta, Mimosa, Tenu e Flora, e tudo que eu queria naquele dia era só fazer, foi um experimento em casa. Eu estava testando uma graduação e eu só queria fazer uma projeção. Era uma coisa pessoal. E no momento que passou os 30, 40 minutos, eu falei, não vai ter nada não, né? E deitei de lado, quando eu deitei de lado, começou um característico de transe meu, começou um murmúrio e um zumbido, tipo, começa a falar, e aí quando eu percebi, eu já estava meio em astral. Para alguns, eu diria, no reino da Jurema, e eu vi esse ponto que eu não conhecia ele dos terreiros de Umbanda. E, curiosamente, ele é comum tanto aos terreiros de Umbanda quanto aos cultos de Jurema, Catimbó Jurema. Que ele é assim: abre as portas, gente, que aí vem Jesus. Ele vem cansado do peso da cruz. Vem de porta em porta, vem de rua em rua, para salvar as almas sem culpa nenhuma. Então, esse ponto, na verdade, foi no finzinho desse processo que eu passei. Por que eu gosto desse ponto? Porque esse ponto, ele fala da disponibilidade. Abra as portas. Aí vem Jesus. Ou seja, você está esperando ele mesmo? Ele vem cansado do peso da cruz. Mas o peso da cruz é dele ou é nosso? Ou nós que estamos colocando peso onde não existe? Nós que estamos colocando peso em tudo. Vem de porta em porta, ou seja, abre-se a oportunidade, como dizia o próprio Jesus, ninguém vai se perder. Então essa ideia de expulsar, de maldizer, de excluir o outro, esquece. E fala para salvar as almas sem culpa nenhuma. Quem são as almas sem culpa nenhuma? Somos nós. Lembra que eu falei antes, eu até antecipei esse slide, né? A culpa gera desculpa. Se eu me encarnar pensando em culpa, eu vou pedir uma encarnação de resgate, ou de prova, ou de expiação, nunca de transcendência, nunca de transmutação. Entendeu? Essa é a escolha da alma. Então, se eu poderia ter escolhido diferente, poderia. Mas você tem que ter essa lucidez para fazer isso. Eu acredito que 90% de nós ainda encarna sob o peso da dor, sob um peso de uma cruz. Porque você invoca isso para você. Eu fiz tal coisa para o meu pai, para minha mãe. Me deixa pagar isso. Eu não estou querendo pagar nada, nem boleto está dando certo muito de pagar, né, gente? Vou querer pagar mais alguma coisa. Me deixa sofrer. Me deixa, vamos fazer. Me deixa sofrer, é isso que as pessoas pedem. Eu quero sofrer isso. Não quero. Eu quero saber como eu posso fazer melhor isso daqui. Como é que eu posso transcender isso? Vamos ver se isso está na Bíblia, para quem gosta da Bíblia. Paulo de Tarso fala lá em Coríntios 13:13. Permanecem 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. O próprio Paulo. Os espíritos traduziram isso como caridade, que eu não sei como é que foi essa mágica. Mas o mundo inteiro traduz como amor, tá? E ele fala: se eu falar a língua dos anjos, todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, e eu não tiver amor, eu nada sou. Então ele está falando de transmutação, de transcendência. E se a gente falar de iniciação, quem era Paulo de Tarso antes de ser Paulo de Tarso? Ele era Saulo. Por que ele troca o nome? Não parece a história dos nomes iniciáticos? Exatamente. Mas o engraçado também, só para a gente lembrar, é que, por exemplo, os espíritas, aqui no Brasil pelo menos, os espíritas da primeira hora, eles também trocavam de nome, né? Se não me engano, Bezerra de Menezes era irmão Max, que ele assinava os artigos. Kardec, o professor Hippolyte, ou Denisard Hippolyte, assinava Allan Kardec, que era o nome iniciático de uma encarnação provavelmente anterior a Jesus, como alguns dizem. É druida, né? Isso. Então, veja, eu tenho que começar a pensar em transcender, não em pagar. E não ficar sempre arrastando a mesma coisa. Porque enquanto eu estiver preso pela dor, eu vou aceitar intermediários. Seja esse intermediário o dirigente espírita, o pai de santo, o pastor, o padre, ou qualquer outro nome que você der. Agora, se o próprio povo diz que é Pai Nosso, por que eu preciso de alguém para intermediar isso?
Então, essa lógica não casa para mim, entendeu? Eu vejo como fios condutores, né, como intermediários também, e que também estão ligados ao Pai, né, ao todo que está em tudo, né. Sim, ele pode ser alguém que me ajude, mas ele não é o alguém que tem o qual não é o indispensável para esse processo. Uhum, Não é sem ele eu não chego lá. Não é sem, se eu não tiver o padre eu não posso para o próximo nível. Se eu não tiver o pai de santo eu não passo para o próximo nível. uhum. Aliás, é uma das coisas que Jesus mais falou. Você vai ouvir alguns dizerem: o reino dos céus está aqui, ou o reino dos céus está ali. Mas não acredite, o reino dos céus está dentro de você. Foi isso que Jesus disse. É, Isso nos evangelhos apócrifos, se não me engano, no de Filipe, isso está expresso muitas vezes. E por que ele é apócrifo? Porque o povo não quer que isso fique muito divulgado, né? Ia quebrar a perna de muita gente. Então é mais fácil, o pessoal quer ter alguém para colocar a culpa. Mas aí você me fala: ah, mas a culpa é dos pastores, dos padres, dos pais de santos, dirigir? Não. As pessoas querem terceirizar. O indivíduo quer ter o pai de santo para colocar a culpa nele. Ah, eu fiz o que meu pai de santo mandou. Ou eu fiz o que o dirigente espírita mandou, fiz o que o padre mandou. Mas e você fica onde? terceiriza, né. Ó, o pessoal terceiriza, questões para Jesus também. Sim, As pessoas elas terceirizam como, assim, questões de salvar a humanidade, ou então de questões de em nome de Jesus, tal, sendo que ele ensinou as pessoas a conduzirem a própria realidade com base nos exemplos ali e nos ensinamentos também iniciáticos dele. Mas as pessoas elas colocam lá, né, o Salvador tá lá, e aí eu jogo para ele a responsa, me ajuda aí, então, entendeu? mas é com Jesus, é com os orixás, é com Buda, Uhum. é com Krishna, é com Caboclo, é com Preto Velho. E eu brinco muito com o meu pessoal, quando o pessoal fala: não, mas é que Deus vai me salvar. Eu falei: gente, cuidado, que Deus, para qualquer lado que ele puxar, ele salva. É Se você verdade. desencarnar, você está salvo, né? E se você ficar vivo, você está salvo. Então, ele está jogando dos dois lados ali do. Então, não dá para a gente ficar colocando isso. É o que eu vou aproveitar dessa história, dessa situação. Então, é isso que eu acredito, Fael. Mas bora lá? Bora lá. Próximo ponto é o do. Esse aqui é o meu mentor kármico, seu 7 cobra coral. O nome é esse mesmo, tá? Diferente. Tem esse 7 na frente. E desde os meus 17 anos tem esse 7 na frente, tá? Esse ponto é assim: passaram me chamando, foi na beira do mar. Sou 7 cobra coral e cheguei para trabalhar. Eu sou caboclo guerreiro, sou vencedor de demandas. Salve 7 cobra coral, saravá filhos de umbanda. Aqui eu tirei todos os bis, tá? Porque senão não vai ter quem aguenta. Mas veja, um dos mestres de umbanda esotérica, que desencarnou há alguns anos, foi o mestre Rivas Neto, Arapiaga. Das Neto. Quando eu estava com ele numa sala lá da OICD, quando eu passei esse ponto, que ele falou: não, mas você é de Áries, tal, que dentro da visão esotérica eu sou filho de Ogum. E aí eu falo: mas aqui não, aliás, ele mostra umas correlações que joga para Xangô, que é um caso muito raro. Aí eu falei: mas o seu cobra coral, o ponto dele diz tal coisa. Ele falou: canta o ponto para mim, eu cantei. Ele falou: mas ele não disse que ele é de Ogum, que ele é de Ogum Beira-Mar, como você disse. Que ele fala que passaram chamando, mas foi na beira do mar. Se você olhar as correlações que eu mostro num outro ponto depois no mapa de correlações, que a gente chama de entrecruzamento, na Umbanda esotérica, ele Ogum Beira-Mar é o intermediário de Ogum para Xangô. Então, o seu cobra coral, na Umbanda, na visão esotérica, ele é um caboclo de Oxóssi para Xangô. Então, para atuar em Ogum, ele vem através do Beira-Mar, dessa intermediação de Beira-Mar. É isso que ele diz nesse ponto. Foi na beira do mar. E aí o resto é o que se entende naturalmente, né? Sou caboclo guerreiro, então ele fala da sua atuação em várias histórias, como vencedor de demandas, e o resto é uma louvação, né? Tem uma magia nas palavras também, né? Sempre.
por mais simples que seja, alguns pontos de Umbanda eles são simplesmente uma louvação, ou são pontos de advertência. Isso, curiosamente, eu achei também nos pontos de Catimbó Jurema, pontos de advertência, aqueles pontos de alerta, de falar, presta atenção no que está acontecendo aqui, entendeu? Ou não entra nessa. Mas o ponto, ele sempre traz uma mensagem, que seja uma mensagem de conforto, que seja uma mensagem de esclarecimento, ou de elevação, mas muitas vezes ele está trazendo a história daquela falange, ou daquele trabalhador específico. Então, se você falar um ponto do caboclo cobra coral, ele pode ser um ponto da falange, mas pode ser o ponto daquele indivíduo que se manifesta com aquele crachá de cobra coral. Até que você falou dos iniciados, né? Antigamente também. Hoje em dia também tem, mas existiam passagens de tradição oral onde tinha um mantra específico para o indivíduo, que era passado, né? O mantra? Isso, do guru pro... Exato. Mas isso dá outra história. Como diria o Wagner, isso dá outro programa, só o pessoal, né? Eu lembrei dessa relação do ponto específico, que é o ponto que conecta com essa egrégora, né? Sim, e eles são justamente para vibrar nesse ponto. Alguns deles têm mantras ancestrais embutidos, tipo como se fossem sonorizados internamente. Um deles de Xangô, que talvez, se não me engano, está aqui, ele acontece isso. E que é o próprio uso da palavra Umbanda, chamando de Umbandã, na pronúncia, né? Mas o seguinte, aí é o ponto do preto velho com o qual eu trabalho desde os 17 anos, que é o Pai Guiné. Que teve que me aguentar no começo, né? Porque o meu desaforo é que eu falava, não, isso não é nome de preto velho. Isso é nome de planta. 17 anos, né? Isso é nome de planta, não pode ser o nome da entidade. Pai Guiné do Cruzeiro das Almas, como ele diz. E aí desse ponto simples que é Pai Guiné é um velho trabalhador. Pai Guiné é um velho trabalhador. Quando chega no cruzeiro, louva a Deus nosso Senhor. Quando chega no cruzeiro, louva a Deus nosso Senhor. Essa entidade, ele costuma dizer o seguinte, o ponto é bem simples, porque ele diz a questão de trabalhar e a questão uma frase que ele fala muito é que a única coisa que ele aprendeu é abençoar. Ele fala, se tem uma coisa que eu aprendi em todas essas histórias, foi abençoar. Não aprendi mais nada. Mas, então ele falou para as pessoas, abençoa tudo, abençoa todos que estiveram no seu caminho, respeita o caminho do outro, respeita a história do outro, respeita o poder do outro. Ele fala que cada um de nós, todas as pessoas, todos os seres têm um poder específico. E é sábio você respeitar o poder dos outros, respeitar as outras egrégoras. E ele fala muito de egrégoras. Eu já vi ele fazendo um trabalho com egrégoras, tipo um conjuro, né? Que os antigos magistas chamariam de conjuro. Quando ele faz aquela invocação, eu vi as energias. Ele me deixou ver as energias vindo e acobertando aquela pessoa. É mais ou menos como se dissesse, isso é para você não duvidar, é para você entender como é que funciona. Para me mostrar algumas coisas ligado à pessoa ou outra história, de botar a pessoa no... a gente fala, se terapia regressiva já é boa, quando é feito pelos mentores, melhor ainda, né? Quando ele já vai direto para a pessoa e bota a pessoa para ir num determinado ponto de outra história, de outra encarnação. Então, ele sempre mostra essa questão das egrégoras que tem que ser respeitado, da força e daquilo que você tem que trazer. Então, trabalho é a palavra-chave, né? E chegar ao cruzeiro, o cruzeiro das santas almas, e louvar as forças superiores. Terceiro aí, já que você falou dos códigos de Umbanda, você vê que nós estamos falando de 3 códigos, caboclo, preto velho e criança. Se a gente fosse botar pela ordem, que a gente fala que é o ternário sagrado de Umbanda, e que fecha no quaternário, que de novo a gente iria para o tetragramaton, o 4 que vira 3, ou 3 que vira 4. Para quem não entendeu, se a gente olhar o EVI e EVE, você vai ver que tem 2 letras que são iguais. São 4 letras que, na verdade, são 3. É o 4 que vira 3 e o 3 que vira 4. Então, isso acontece com a mística de Exu, que seria o quarto dessa história, né? Esse é o ponto que a entidade Joãozinho do Jardim me deu também lá pelos 18, 19 anos. Assim, Joãozinho, menino Peralta, Jesus do amor sem fim tem dó de mim. Me manda o Joãozinho para trabalhar no meu jardim. Me manda o Joãozinho para trabalhar no meu jardim. Então, o que ele está falando?
O Peralta não é de bagunça, não é aquela história que você vê às vezes nos terreiros. Eu não vou criticar nem defender. Eu acho que tudo que acontece está ligado a graus de consciência, e às vezes em algum lugar a entidade vai fazer algumas coisas para quebrar um padrão, mas os mentores que se manifestam como crianças não são crianças no plano astral. Eles são mentores que se colocam sob essa vestimenta, porque atuam primeiramente, fortemente no chakra laríngeo, que afina a voz do médium. São conhecidos como os mestres do amor puro, ou os mestres da pureza, que é o do sentimento puro. Então eles atuam principalmente ligado ao emocional, à pureza emocional. Então, só para a gente começar, ele fala de a peraltice é essa, tirar o peso da vida. O que dizia Jesus? Deixe vir a minhas crianças, não os impeça, é deles o reino. Ou seja, quando você se portar dessa forma, de forma mais livre, mais desembaraçada, com amor sem fim, isso começa a melhorar. E mandar o Joãozinho para trabalhar no meu jardim, vamos pensar aqui esotericamente, como é que seria? A horta, você planta o quê, Fael? Tomate, batata. São coisas para comer. E o jardim? São coisas que divertem a alma. Entendeu? Então, que embelezam a alma. Então, veja que ele está falando disso. Me manda o Joãozinho para trabalhar no meu jardim. Ou seja, traz alegria para esse lugar. Traga alegria para dentro de você. Então, é disso que o ponto está falando. É só uma das vestes, tá? Temos um ponto de Exu agora? Fechar o tetragramaton. Estou falando do que está comigo, depois a gente vai abrir para os outros. Esse é o ponto do Guardião Caveira, que ele fala... Essa é uma das versões desse ponto, que fala portão de ferro. Portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Quem manda no cemitério é o Exu Caveira. Tem outra versão que fala que na porta do cemitério. Ele já me deu uma explicação do porquê essas diferenças, mas vou deixá-la por enquanto de fora, tá? Mas veja, para que serve um cadeado de madeira num portão de ferro? Nada, né? Você está trancando o quê? Algo simbólico, né? Não, é até menos do que simbólico, se a gente pensar, né? Porque você pensa que está trancando, você pensa que está seguro, mas não está. É disso que ele está falando. Você não está seguro. Se a sua segurança está baseada nisso, você não está seguro. A sua segurança tem que estar na sua alma. Um dos guardiões com esse nome, ele menciona a questão do cemitério, que é o lugar das energias mortas. Não é o lugar onde estão os mortos, é aquela podridão que você está acumulando dentro de você. Então, Caveira, ele sempre diz que o trabalho dele não é trabalho de morte, é trabalho de vida. É trazer da morte para a vida. É de sustentação, que é a função do esqueleto da caveira que nós temos. Que nos deixa como todos iguais, né? Exatamente. Na hora que tirar essa pele por cima, você é o quê? Caveira, né? Caveira. Então, bora lá. Pontos de pretos velhos. Vamos começar pelos de pretos velhos? Vamos lá. Vocês vão me dizer se vai dar tempo para tudo, tá, gente? Se não, é vocês que vão me orientar aqui. Esse ponto aqui eu gosto porque ele é um ponto que vem da origem da tenda Nossa Senhora da Piedade, do Preto Velho Pai Antônio, através de Zélio de Moraes. Para quem conhece a história, quando o Pai Antônio se manifesta no dia 16 de novembro, através do médium, já na casa do médium, ele menciona, alguém pergunta, aliás, não foi nem na casa, já foi esse ainda foi foi na casa mesmo. Ele perguntam para ele, porque acham estranho aquela entidade se manifestar curvado e falando diferente, e ele se afastou da mesa e se sentou longe, ficou longe. Aí perguntaram por que ele não se sentava na mesa, e ele falou que sentar na mesa era coisa do senhor branco e que ele tinha que respeitar. Muitos criticam isso hoje, falando de um processo de embranquecimento. Eu entendo isso como uma crítica social, uma crítica à postura escravagista, que, se a gente pensar, a gente estava 20 anos da libertação dos escravos, da Lei Áurea, de 1888. Então era uma crítica. O brasileiro continuava escravagista, como continua até hoje, se a gente observar bem.
Então, ele vai lá e menciona isso. Sentar na mesa é coisa do senhor branco. E aí ele desperta o olhar de várias pessoas que perguntam para ele se ele sentia saudade de alguma coisa que tinha ficado na terra. E ele fala ele fala, minha cachimba, manda moleque buscar, minha cachimba que ficou no toco. Seria uma forma, segundo alguns, de introduzir um instrumento ritualístico para o uso do tabaco, que é o cachimbo, já presente nos cultos de Catimbó, Jurema e outros. Xamanismo. Xamanismo, em todos os povos, né? Exatamente isso. Então, veja, aí nasce esse ponto que assim, minha cachimba tá no toco, manda moleque buscar, no alto da derrubada, minha cachimba ficou lá. Porque ele diz que ele desencarna e a cachimba dele tinha ficado no toco, entendeu? Então, esse é um daqueles pontos que conta uma história, né? Esse, para mim, é muito especial porque ele me conta duas histórias junto. Uma história do meu irmão que desencarnou agora em 25 de abril, Deusete, com 66 anos, que era médium do Pai Joaquim de Angola. E essa história desse ponto, porque o ponto, a segunda parte aí, que é o Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim vem lá de Angola, Pai Joaquim é de Angola, Angola. Esse trecho aqui, aquela época, se a gente pensar década de 1980, não tinha internet, né? Então, quando você encontrava alguma coisa gravada, era disco. Mas disco de Umbanda era só aqueles clássicos, como que é? J. Alves, né? O do hino da Umbanda, esqueci, J. Também Nós vamos lembrar depois. Não lembro o nome também. E eu comprava muitos livros e via ali, eu queria aumentar o repertório de ponto. E esse ponto eu olhei, comecei, e quando acordei com essa melodia, né? E eu cantei por anos essa melodia sem saber se era a melodia correta. Era a melodia que estava na minha cabeça. Como diz o pessoal hoje em dia, vozes da minha cabeça, né? J.M. Alves. É JM, era o M que estava faltando. Eu lembro que era do J e o Alves, eu lembrei mesmo. Tá com a memória boa. Do hino Umbanda. Tá melhor que a minha. E ele fez, e quando eu vi esse ponto, e comecei a cantar tal, fiquei anos sem saber se eu estava cantando certo. Aí até o dia que eu fui num outro terreiro, escutei o pessoal cantando, e era a mesma harmonia, né? Mesmo ritmo. Mas esse ponto ele fala aqui, Pai Joaquim, cadê Pai Mané? Foi na mata apanhar guiné. Vamos pensar o que é o guiné. Para que você usa o guiné na Umbanda, Fael? Limpeza, né? Limpeza, proteção. Um mentor falou de forma até ingerido como um detox. É uma erva quente, né? Para limpar, desimpregnar e proteger. Foi na mata apanhar guiné, ou seja, foi buscar proteção. Diga a ele que quando vier, que suba as escadas e não bata o pé. Subir a escada e não bater o pé é o quê? Você está subindo, você está crescendo, né? Faz isso sem alarde. Não humilha ninguém. Não faz barulho. Só sobe. Seja suave. Só sobe. Você não precisa pisar em ninguém, não precisa fazer muito burburinho. Então, só faz a sua parte. E aí o restante ele fala da origem ao Angola, que não é propriamente o país Angola, mas são questões magísticas ligadas aos elementos, tá? Então, esse é um deles. Vamos lá. Eu pulei 2 de uma vez, hein, gente? Esse é um ponto aqui que Preto Velho Pai Guiné deu mais ou menos, vamos lá, quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu tinha no terreiro e ele cantou esse ponto, que é assim, no ponto de Preto Velho tem marafe, tem dendê, no ponto de Preto Velho tem marafe, tem dendê, no cruzeiro das santas almas só mexe quem sabe mexer, no cruzeiro das santas almas só mexe quem sabe mexer. Para mim esse ponto fala de duas coisas aí, ele fala de advertência, ou seja, só mexa se você souber mexer. Se você não souber o que está fazendo, não faz. E 2, quando ele fala tem marafe, tem dendê, ele está falando de um trabalho e ligando a demandas, ou seja, tem que desfazer alguma coisa. A gente tem que trabalhar alguma coisa que vai ser limpo. Então, para se mexer nisso, tem que saber mexer, mas é a invocação direta ao Cruzeiro das Santas Almas, as Santas Almas Guardiãs do Cruzeiro Divino, que os pretos velhos têm uma ligação muito forte com essa corrente, daí serem chamados de linha das almas também, né? Ok? Tem um da linha das almas também embaixo aqui, né?
Esse daqui é um... Eu escrevi um artigo sobre isso também nessa época lá dos 23 anos, né? Na época lá das psicografias, que eu escrevi alguns, despertado por Ramatiz, porque o Ramatiz no livro ele faz análise de alguns pontos cantados, né? E aí eu escrevi, naquela época era publicado em alguns jornais, um deles foi a Folha da Moca, que era o jornal Umbanda Hoje, publicado pela Folha da Moca. Hoje existe um outro Umbanda Hoje na internet, mas esse foi no comecinho da década de 90, 89, 90. Eu ainda lembro do nome do dono do jornal, que era o seu Oswaldo. Eu cheguei a vender anúncios para esse jornal, vender para casas de artigos religiosos, fazia os anúncios, eu era remunerado para isso, né? E tive vários artigos que eu coloquei lá em outros jornais, como o Integração Umbandista, do Edson Orfanac. O pessoal mais antigo vai lembrar disso, que não é da sua safra ainda, hein, Fael? Qual que é a safra disso daí? Do Orfanac, ele foi até 90 e pouco. Acho que foi até 90 e pouco. 86, então ele tinha um coraçãozinho que tinha uma cruz em cima, que era o símbolo de Integração Umbandista. O Orfanac era o autor que mais vendia livros de Umbanda naquela época. Morava lá em Arthur Alvim, Zona Leste. Uma vez eu fui na casa dele. Então esse daqui é meu assim. Meu pai é desses lados aí. Vila Ré. Da ZL. Da ZL. Então bora lá. Esse daqui, ele tem algumas versões. Quase todos os pontos tem uma versão um pouquinho diferente, tá? Alguns eu nem vou cantar. Esse aqui é assim: oi, corre, Ronda, meu pai. Oi, corre, Ronda. Oi, dai-me forças, meu pai. Oi, dai-me forças. A gente pede para as almas pedem para os anjos pedem para Deus fazer milagre. Eu vejo muito nesse ponto também a questão não só da vigia espiritual, de correr ronda, de fazer uma busca, de gerar proteção, mas a questão da nossa súplica e da hierarquia espiritual. A gente pede para as almas pedem para os anjos, e os anjos pedem para Deus, e em última instância, quem fez o milagre? Foi Deus que fez o milagre. Então, eu usava esse ponto, inclusive, para refutar quando o pessoal fala: não, a gente só pede para Deus direto. Eu falo: pois é, que o pessoal é prepotente, né? Eu tive um médium no nosso terreiro que ele tinha sido de uma das denominações evangélicas, né? E ele contando a história uma vez, e falou para mim que uma vez ele estava num problema espiritual, físico muito grande. Ele começou a rezar e pediu: Deus, Pai, me manda uma legião de anjos para me socorrer. Eu olhei para ele, eu comecei a dar risada, né? Falei para ele. Ele falou: você está rindo do quê? Eu falei: não, eu estou pensando aqui, é porque foi prepotência sua, né? Uma legião de anjos. Eu ia pedir para o Zé da esquina vir me ajudar. Qualquer espírito que estiver passando aqui na próxima esquina, pede para dar um pulinho aqui, que é mais ou menos isso. A gente pede para as almas. Então, quem estiver perto, quem puder, me ajude agora. Depois, quem disse que eu tenho qualificação para poder ficar exigindo tanta credencial, né? E a gente quer se colocar na frente. Aí ele deu risada e falou: pois é, mas era como eu acreditava, né? Eu pensava que tinha que chamar, que eram os anjos que vinham me ajudar. Eu falei: pois é isso aí mesmo. A outra aqui também das almas oi lá no Cruzeiro das Almas, aonde as almas santas vão orar. As almas choram de alegria quando seus filhos combinam, também choram de tristeza quando não quer combinar. Então, aqui a gente pode falar um pouquinho dos relacionamentos humanos, né? Um lugar específico onde as almas vão orar, um ponto de força. Mas as almas choram de alegria quando seus filhos combinam. Ou seja, a gente tem uma torcida. Se não me engano, era o próprio Paulo de Tarso também que falava que a gente é assistido por uma multidão de testemunhas. Então, as almas choram de alegria quando seus filhos estão combinando. Está dando certo. O planejamento reencarnatório está certinho. O Fael está fazendo aquilo que a gente tinha combinado. Entendeu? Agora, também chora de tristeza quando não quer combinar, quando as pessoas começam a entrar em desavenças inúteis, casais, irmãos, familiares, amigos, grupos, terreiro de Umbanda com terreiro de Umbanda, né? Espiritualista, vamos para a conversa do começo, né? O pessoal que vai reclamar, que vai falar mal de você porque você falou tal coisa. Ué, mas ninguém conseguiu ver o que converge, aquilo que nos une nesse discurso? A gente vai ter que ver só aquilo que nos separa? Será que não é a nossa vaidade que está fazendo isso? Eu não sou obrigado a pensar como o outro pensa. E ele também não é obrigado a pensar como eu penso. Por isso, cada um de nós tem um caminho diferente.